Eu vou levantar uma tese aqui interessante. Tem um cara chamado Chris Thomas. Ele não é cristão, não. Ele é meio ufólogo, esotérico. E ele escreveu um livro, não me lembro exatamente o nome do livro, que ele diz, eu tô puxando aqui que você falou a data de 1776. Ele diz que em 1776, alguns alienígenas conseguiram acessar a Terra ou a nossa dimensão. E eles chegaram aqui na Terra e montaram um plano de criar uma narrativa de que eles são os criadores dos seres humanos, para que eles, no futuro, consigam governar a Terra e subjugar os humanos. Só que para isso eles perceberam que eles teriam que alterar o registro fóssil e arqueológico e tal. Então eles voltaram no tempo, criaram aquelas tábuas cuneiformes que o Zecharia Sitchin escreve, e eles se colocaram como esses criadores da humanidade. Só que aí eles perceberam que, independente dessa fraude que eles fizeram, dizendo que eles são os criadores e não o Javé, eles teriam que alterar o registro acástico. Porque quem tem a espiritualidade poderia ler a história real no registro e ver que o que está ali nos materiais é forjado. E seria por isso, e a única maneira de fazer essa alteração do registro acástico seria por meio da Arca da Aliança. Então foi por isso que Deus sumiu com a Arca da Aliança para que não fosse alterado esse registro acástico. Então eles não conseguiram alterar e estão continuamente procurando. Seria esse um dos motivos pelo qual Hitler também estava procurando, teria uma relação com isso. E ele diz que esses seres que ele chama de vilões, né, que aparece vilão em português, né, V-E-L-O-N, vilão. Eles se aliançaram com famílias humanas para que elas criassem essa história, essa narrativa de que esses seres são os criadores, para que no Apocalipse, no final dos tempos, eles aparecessem dizendo: não foi Yahvé que criou, fomos nós, vocês devem obediência a nós, porque vocês eram macacos e a gente adaptou vocês para fazerem serviço aí, principalmente procurando ouro para nós, né? Então vem aquela teoria meio Illuminati, de que tem seres humanos muito poderosos com dinheiro infinito. Tem a ver com problemas dos três corpos, Vilela, lembra? Que os alienígenas estão chegando para dominar a Terra, escolheram uma elite e falaram: vocês têm dinheiro e tudo à vontade, prepara a humanidade para quando eu chegar eles me aceitarem como os salvadores, né? Então eu achei uma teoria louca, só que é uma teoria interessante que mostra um pouco mostra a realidade do registro acástico, que eu acho interessante, e mostra que muita coisa do mundo espiritual é, na verdade, uma fraude, né? Por isso que vem as fofocas espirituais, né? E essa ideia de não ter certeza. Então, esses alienígenas estariam se preparando. Aí, eu não sei exatamente se o comandante Astar entra nessa categoria, mas entra aquela ideia que eles estão esperando o momento certo para chegar na Terra, fazer a Terra evoluir para uma nova fase evolutiva na Era de Aquários ou na Era de Horus, segundo Crowley. Mas, na verdade, isso eles estão se passando como Enlil, como esse criador, aí mistura com os Anunnaki, mistura com os Nephilim, e é um pouco a tese do filme Prometeu, lá da série do Ridley Scott, né? Os engenheiros lá? Os engenheiros que criaram os seres humanos, né? Mas depois arrebenta com os seres humanos também. Então, existe uma tese de que eles estão chegando e vão se passar pelos criadores para tentar dominar a Terra, que saiu, eu não sei se você chegou a ver, tem uma trilogia de livros chamado Problemas dos Três Corpos, né? Vai um pouco nessa linha, né? De que... Delicioso. Tem até uma história muito interessante ali de que os seres humanos estão desenvolvendo ciência ao ponto de lutar com eles. E aí... porque eles demoram 400 anos para chegar aqui. Eles falam assim: a gente está avançado tecnologicamente, mas em 400 anos, vendo quanto o ser humano está exponencialmente avançando, quando a gente chegar aqui, eles vão ter uma tecnologia superior à nossa. Então eles arranjam um jeito de estacionar a nossa ciência para não evoluir. Matando embaralhando as pesquisas científicas, né? Para elas não... Melando as pesquisas. Elas não Essa é a principal tese dos três corpos, né, da série. Formidável. Não é interessante isso? Eu escuto essa história, eu sinto que tem algo real além nisso. de interessante, bate terrivelmente com as entrelinhas dos fatos que nós humanos deveríamos conhecer. Isso aqui é assustador. Sim. Mas não tem outro lado, só antes dele completar, dos vigilantes, que era o contrário, eram esses anjos que trouxeram o conhecimento e deram para os seres humanos? Mas cada um, sabe? É a história dos Anunnaki, né, Felipe? É diferente disso, na verdade. O Samyaza. O Samyaza que ele estava falando. Eles distribuíram esse conhecimento com o ser humano, e na teoria dos três corpos é o contrário, eles querem impedir.
Eles estão claramente jogando contra a humanidade, né? Não a favor, né? É uma interpretação diferente do Prometeu, por exemplo. Não, eu quero ajudar a humanidade. Ali eles não estão ajudando, eles querem acabar. A mitologia tem isso, né? De alguém roubando dos deuses, usurpando e jogando para os humanos. Isso e sendo punido por isso. E isso causa um mal para os seres humanos também, né? Como a caixa de Pandora e tal. Mas assim, nós humanos somos produto de histórias mal contadas. Eu acho que é aí que entra a pergunta do programa, que é os alienígenas são anjos ou demônios. Eu acho que, traduzindo, seria: os alienígenas querem o nosso melhor interesse ou são egoístas e querem o interesse deles? Eu acho que tem facções diferentes, né? Com interesses diferentes. Eu, sinceramente, eu não confio nem na minha sombra. Eu sou dessa opinião também. Eu não confio nesse pessoal, não. Depois que eu estudei, entre aspas, o que eu pude estudar, e já tomei os meus sustos, Jesus, o vivo, ou seja, o ressuscitado, o ressurreto, conversando com Judas Dídimo Tomé, que muito provavelmente era um dos seus irmãos, ele diz: tem aí na Terra a maioria não está nem aí, mas tem uns que sempre que nascem vão atrás da verdade. E de tanto buscar a verdade, estes um dia vão encontrar. Mas quando encontrar a verdade, vão ficar estupefatos. Depois vão se equilibrar e depois vão reinar sobre o processo. O engraçado é que Jesus não disse que quando a gente descobrir a verdade, a gente vai sair dando pulos de alegria. A gente entraria em pânico no primeiro momento. É por isso que ele fala: quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, né? Que seja. Vai ficar ruim para todo mundo. Então, assim, por quê? Por você descobrir que a história de que no princípio a gente acha que só tinha maravilha e nós humanos estragamos tudo, é que talvez nesse princípio não haja coisa tão maravilhosa assim, se nós deixarmos Deus, o incognoscível, fora dessa história e imaginarmos a Terra, que é o que as teorias mais avançadas dos cientistas de vanguarda dizem. Esse universo é uma realidade simulada. Simulada por quê? Por um computador, um supercomputador, que é isso, para não dizer que é um super Deus. Chamar de computador. Eu creio nisso coisa também. Que cria realidade. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva no canal.